Eu sou Vilela, esse é o canal Poder Familiar, você já conhece. E esse aqui é o segundo vídeo que nós fizemos dando dicas, né? Trocando ideias aí com você advogado, com você estagiário, com você assessor, com você desembargador, com você Batman. E hoje eu vou continuar falando algumas dicas para você do cumprimento de sentença e da execução de alimentos e mais algumas outras diquinhas assim, que eu acho interessantes no processo de família que vão te ajudar muito a não ficar com o seu processo arrastado. Beleza? Vamos lá então? Toca o barco, Luiz! Bom, e antes de começar, você já sabe o que tem que fazer, né? Que é se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar, mandar pro seu amigo lá, advogado, que tá começando agora, ou na vara de família, ou que tá começando agora mesmo, dá essas dicas pra ele, meu irmão, ó, sucesso, hein? Meus amigos, a execução de alimentos sem ter título executivo judicial, também conhecido como sentença, ele é feito pelo artigo 911 do CPC. Esse artigo 911, ele serve única e exclusivamente para execução extrajudicial. Ai, Diego, mas como é que é isso? Por exemplo, vamos imaginar um casal aí, se separou. O cara deixa num contrato com a mulher, lá com a ex-mulher, que ele vai pagar alimentos para ela. É um contrato. Você sabe que um contrato é um título executivo que extrajudicial. Se ele é um título executivo extrajudicial, você vai fazer cumprir essa obrigação pelo 911 do Código de Processo Civil e não pelo do 523 ou 528, porque são coisas diferentes. Não passa essa vergonha em mim não, tá bom? Olha só, que fique muito claro. O cumprimento de sentença, ele é uma fase do processo de conhecimento, tá certo? Então, saiu a sentença, fixou a obrigação lá, o juiz fixou aquilo lá. A petição que você vai fazer daí para frente é só para prosseguir no processo, dando cumprimento àquilo que já foi decidido. Então, você não precisa citar, você tá entendendo? Tem que mandar intimar. É isso, é simples, é simples. O STJ decidiu que, em regra, em sendo menor, né, geralmente os menores estão executando alimentos do pai ou da mãe, você não precisa comprovar a hipossuficiência porque já se presume isso, tá certo? Então o juiz certamente vai dar a justiça gratuita se for pedida. Mas tem uma coisa, Luiz, tem uma coisa, presta atenção que essa você não sabia. A mesma decisão do STJ que diz isso, ela é muito clara e não pule essa parte da jurisprudência, meu amiguinho. Não faz isso, tá? Ela é muito clara em dizer o seguinte, olha, embora a condição do representante do menor, por exemplo, a mãe, ela ganha bem, ela ganha lá seus 20 mil por mês. Não é por isso, não é porque o menor está pedindo alimentos e ele é hipossuficiente presumido, que o réu, que o executado, não vai poder se opor dizendo que a parte autora tem como bancar as custas, hein? Cuidado, não vai nessa assim, é tudo igual. Não cai nessa bobagem não, viu? Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada petição auricular? Já ouviu falar nisso? Já ouviu falar nisso, Luiz? É, petição de orelha. Conhece? O lance é, hoje em dia não existe mais a figura romântica daquele juiz que usava, usava a toga dele, assim com coisinho, martelinho, ficava sozinho, isolado na sala dele, aquela mesona de madeira maciça, batendo. Isso não existe mais. Hoje o juiz, a figura do juiz é uma equipe, tá bom? É uma equipe que faz isso. E não é só aqui no MS, isso é no Brasil inteiro, no judiciário superior, nos ministros. Não existe mais, é impossível isso acontecer. Tenha um bom relacionamento com essas pessoas, desde a tia do cafezinho do fórum, passando pelo estagiário, o assessor, o analista que está no cartório, até o juiz, porque você com certeza vai ter mais facilidade. Não estou dizendo para querer comprar ninguém não, tá? É tratar bem, sabe? Seja menos. Você sabe bem, você aprendeu isso na faculdade, que tudo que o juiz vai analisar tem que estar no processo. Concorda comigo? Concorda, né? Se você colocou alguma coisa aqui no processo e você chega lá para o juiz e fala assim, olha, juiz, eu fiz um pedido de urgência, eu queria que o senhor apreciasse para mim. O juiz vai falar, beleza, vou ver. Agora, você chegar lá e querer contar o que está no processo, você corre o risco do juiz falar assim, isso que você está me falando está escrito? Tá, então pode deixar que eu vou ver. Ou pior,
Você chega e começa a contar uma história e o juiz fala assim, está no processo? Não. Então cuidado com esse tipo de abordagem, porque você pode soar mal, sabe? Pode ficar estranho para você. Não faz isso não. Ó, eu falei agora há pouco, em algum momento, ou no outro vídeo, já não lembro mais, que se imagina só, se toda petição inicial tivesse 40 páginas e você tem 10 para analisar num dia, já são 400, certo? Fora documentos. Agora você imagina uma vara que tem 6.000 processos com uma equipe de 4 pessoas. É humanamente impossível você analisar tudo e pior, algumas petições entram em alguns detalhes que, além de não serem necessários, acabam por atravancar. Porque o que acontece? Você aprendeu isso na faculdade, de que o advogado eles têm que se contrapor a todos os pontos que a outra parte coloca, porque senão preclui, não é verdade? Acontece que esse imbróglio, essa briga, essa coisa assim, começa a inflar o processo, acaba atrasando. Porque o juiz, ele tem a equipe toda, né, tem muita coisa a fazer do que ficar analisando isso. Então evita, a não ser que seja absolutamente necessário entrar nesse ponto. Aí tudo bem, lógico, tá certo. Mas fora isso, comece a quebrar essa cultura de que o processo é um embate infinito, que só ganha quem espancar melhor o outro. Não é assim, as coisas têm que se resolver. E quanto mais você insistir em escrever demais para um assunto de menos, mais vai demorar o seu processo e de todo mundo, né? Vai demorar de todo mundo, não adianta. O seu processo, ele segue uma lista, uma ordem, tá? E eu vou falar especificamente agora da vara de família, tá bom? Vara de família. Hoje, a gente tem tanta prioridade na vara de família, mais tanta, que ninguém tem prioridade mais, entendeu? O menor tem prioridade, o idoso tem prioridade, o incapaz tem prioridade, todo mundo tem prioridade. Todo mundo ali, a gente só trabalha com quem? Com o menor, com o idoso, com o incapaz. Então, todo mundo tem prioridade, o que vai acontecer? Ninguém vai ter prioridade. Portanto, evite de ficar alongando uma história só para ter volume no seu processo, é desnecessário, você vai perder tempo com isso. E tem mais uma outra coisa, os tribunais têm uma ferramenta muito útil que eu recomendo que você use com inteligência e parcimônia, que é a ouvidoria judicial. Você está com o processo atrasado por alguma razão que, sei lá, não tem uma explicação, ou está demorando demais por algum motivo, ou você acha que foi esquecido, vai lá na ouvidoria e fala assim, ouvidor, meu processo está demorando demais, foi concluído tal dia. Só que tenha bom senso, se você tem uma vara que tem 6.000 processos e você juntou uma petição em dezembro, não queira que o seu processo esteja julgado em fevereiro, é impossível isso acontecer pelos próprios trâmites. É só você contar o prazo de contestação, por exemplo, que são 15 dias úteis, né? Então, calma, vamos com muita calma. O judiciário brasileiro, de um modo geral, tem um monte de meta a seguir do CNJ, todo mundo trabalha muito para que isso seja cumprido, mas o número de demandas é tão absurdo que é impossível fazer isso. Então, se todo mundo colaborar, a gente vai chegar num resultado excelente, que é diminuição do número de processos, ou se isso não for possível, uma prestação jurisdicional num prazo muito mais rápido, né? Mas isso também vai da cultura de não ficar inventando história, sabe? Ficar criando conflito, não precisa disso, isso já foi, passado. Não existe hierarquia entre advogado, entre promotor de justiça, entre juízes, etc, etc. Isso vale também para os servidores, tá? Nenhum desses três, aliás, o juiz está acima do servidor por uma questão administrativa e hierárquica, mas o advogado não tem hierarquia com relação ao servidor, tá certo? O que acontece? Você quer viver bem dentro do judiciário? Se relacione bem, não custa nada. Antes de você ir na ouvidoria, sabe o que você faz? Vai na vara, vai lá, chega assim, queria falar com o juiz ou com o assessor, depende, algumas varas o assessor atende, outras varas o juiz atende diretamente. Conversa, cara, é simples. Chega lá, coloca lá o teu papelzinho, troca uma ideia, certamente você vai ser bem atendido, certamente seu processo vai ser analisado, tá certo? Lembrando sempre que existe uma ordem de preferência, não esquece disso, existe uma ordem. Mas, se for uma coisa simples, eu tenho certeza que os juízes, em qualquer lugar do Brasil, vão te atender com respeito, vão conversar com você, trocar uma ideia. Não precisa ser combativo o tempo todo, só quando for necessário, tá bom? E
para finalizar, eu vou falar aqui, eu acho que é a cebola de ouro. Cebola de ouro não. É a cebola do bolo isso aqui. Tá divorciando? Não precisa contar a história do divórcio. Sabe por quê? Porque nem eu, nem o juiz, nem ninguém quer saber. Não interessa isso pra ninguém. Se a parte está desabafando com você, legal, ouve bastante, escuta, dá conselho, mas não põe isso no processo, porque é o seguinte, isso não interessa para a causa. Sabe por quê? O divórcio é um direito potestativo. Se o Zé não quer ficar mais casado com a Maria, ele só vai falar assim, olha só, ó o parágrafo, vou dar uma dica até de parágrafo, hein? Coloca assim, do divórcio. O autor, fulano de tal, não pretende mais permanecer casado com a fulana de tal, razão pela qual pretende seja decretada a extinção do matrimônio pelo divórcio. Ponto. Acabou, é isso que você precisa falar. Se você ainda quiser um julgamento parcial antecipado do mérito com relação ao divórcio pelo 356 lá do Código de Processo Civil, você ainda pode colocar pedindo em tutela antecipada que seja decretado o divórcio de plano. Sabe por quê? Porque não importa o que a Maria diga, se ela fala assim, mas é que a religião não permite, porque eu amo aquele cara, né? Não interessa o que ela vai dizer. Simplesmente o fato do João ou José, já não sei mais quem era casado com ela, não quiser mais ficar casado, ele não vai ficar, ponto final. Então não precisa ficar contando as agruras do divórcio, contando história melodramática, porque se for assim a gente compra um livro lá e lê, entendeu? Não precisa pôr isso no processo, tá bom? Eu espero que você fique feliz com isso. Essa foi a nossa segunda parte. Se você gostou desse tipo de vídeo, fala pra gente aqui que a gente faz outros, de outras áreas, de sucessões, de direito penal, de direito espacial, direito funerário, o que for, tá bom? A gente fala pra você de dicas do dia a dia, como proceder em alguns aspectos, como melhorar até a sua técnica, não que você não saiba, não é isso que eu tô dizendo, mas assim, aprimorar a técnica da prática. A teoria sua pode ser ótima, mas vamos ver a prática. De repente você vai ter bastante sucesso e os seus processos vão andar assim, ó, bonitinho, tá bom? Fiquem com Deus, beijos de luz pra você. A mensagem do dia é menos é mais. Não esquece disso. De novo. Esse é um mantra.